Bom, gente, agora a última letra, então, da primeira questão, a letra D, ela diz o seguinte, ela começa falando, considere o mesmo som indesejado de 80 Hz, de frequência, né, obviamente, mas agora com o sistema redutor em fase com o sinal indesejado, mas ligeiramente desregulado, gerando um sinal com amplitude A2 igual a 1, tudo bem? E uma frequência de 84 Hz. Daí ele pergunta, no lugar de interferência destrutiva, que fenômeno ondulatório ocorre neste caso e qual o seu período? Qual é o valor da amplitude máxima resultante? Então ele pergunta 3 coisas na questão, as 2 primeiras são bem fáceis de responder, a terceira é um pouco mais chatinha. A primeira delas é, qual fenômeno ondulatório está acontecendo agora? Se você reparar nos valores das frequências, são valores muito, muito próximos. Assim, 4 Hz de diferença entre as duas é pouca coisa, em qualquer ordem de grandeza para a frequência, seja 80, seja 80.000 Hz, 4 Hz é pouca coisa. Então, o fenômeno ondulatório que acontece entre ondas de frequência muito próximas, porém diferentes, é o fenômeno conhecido como batimento. Tá bom? O batimento, ele é um fenômeno onde as 2 ondas elas vão interferir uma na outra e vão gerar uma terceira frequência, que é chamada de frequência de batimento. Tá? E o cálculo dessa frequência de batimento é bem simples. A frequência do batimento ela vai ser o módulo da diferença entre as 2 frequências, F1 menos F2. O módulo só está aqui para garantir que a frequência não dê um número negativo, tá bom? Então, tipo, independe da ordem. No caso, eu até coloquei de forma que daria negativo, mas o módulo ele tira o negativo, então a gente sai com um valor positivo bonitinho. A frequência de batimento, então, vai ser, nesse caso, um módulo de 80 menos 84. A nossa frequência de batimento vai ser igual a 4 Hz. Tudo bem? Tendo em mãos a frequência de batimento, tipo, a gente respondeu a primeira pergunta. O fenômeno é o batimento. A segunda pergunta é qual o período dessa frequência gerada por esse fenômeno. Então, qual que é o período da onda de batimento? Se a gente tem a frequência 4 Hz, o período é fácil de achar. O período é o inverso da frequência. Certo? Então, basta dividir 1 pela frequência do batimento e a gente descobre o período. Nosso período vai ser 1 sobre 4, que é igual a 0,25 segundos. Esse é o período da nossa onda de batimento. Tudo bem? Respondemos as 2 primeiras perguntas da letra D, tranquilo. Falta a terceira, que é um pouco mais chata. Ele pergunta qual é a onda, qual é a amplitude da onda do batimento. Se você, tipo, isso você não tem como saber de cara, mas assim, existe uma fórmula lá no formulário, uma fórmula meio estranha, que é bom que você saiba que é referente ao batimento, né? É uma fórmula, eu vou ler ela aqui para vocês, porque acho que não compensa tanto escrever. Ela diz que o y de xt é igual a uma amplitude, né? Uma amplitude em função de x e de t, vezes o cosseno de um k barra x menos ômega barra t. K barra e ômega barra é a média entre os Ks e os ômegas de cada uma das ondas. No caso, ele não fala nada sobre K, sobre ômega, porque eles são iguais entre a onda 1 e a onda 2. As amplitudes são iguais, os Ks e ômegas também são, tudo bem? Então, eu não vou escrever essa fórmula agora porque ela não interessa. A fórmula que interessa é a fórmula da amplitude do batimento, porque a amplitude também é uma função de x e de t. Eu vou escrever ela aqui para vocês. Eu vou apagar a parte aqui do período, tá, gente? Eu vou escrever a amplitude aqui. A amplitude de xt, ela é igual a 2 vezes a amplitude, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 vezes a amplitude vezes o cosseno de ΔK sobre 2x menos delta ômega t sobre 2. Tudo bem? Essa é a fórmula que também está no formulário, tá, gente? Isso daqui está no formulário, não precisam ficar preocupados, vocês só precisam entender que isso aqui é referente ao batimento. Então, o que acontece? No caso, por que aqui só aparece um A e não 2 As? Porque os As são iguais, então isso não vai influenciar em nada. Tudo bem? Como o A da 1 é igual ao A da 2, aqui só precisa aparecer um A. Como o K e o ômega das 2 ondas são iguais, ΔK e ΔΩ são 0. Então esse termo é 0, esse termo é 0. Então o que a gente vai ter é que o A de xt é igual a 2 vezes A
vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero sendo 1, a gente descobre quem é a amplitude da onda resultante. A amplitude da onda do batimento é 2 vezes a amplitude das ondas originais, tá? Como as amplitudes são iguais, então basta você escolher qual que é uma delas e a amplitude da onda do batimento vai ser 2 vezes a amplitude original. E com isso, então, a gente encerra a primeira questão dissertativa, tá bom, gente? Essas são as respostas da letra D.